Lenda do Capitão Tempestade Preta e do Baú Amaldiçoado. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Há muito tempo vivia um famoso pirata chamado Capitão Tempestade Preta. Alguns o temiam, outros o admiravam. O seu navio, com velas pretas, cortava as ondas mais rápido que o vento, e os seus porões estavam cheios de tesouros acumulados em viagens distantes. Mas o Capitão Tempestade Preta tinha um defeito: ele era incrivelmente avarento. Ele sempre queria mais. Mais ouro, mais poder, mais glória, mais mulheres. Um dia, um velho marinheiro contou-lhe uma lenda sobre uma ilha misteriosa. Diziam que lá estava escondido um baú de ouro que pertencia a uma antiga tribo. Esse baú era guardado por espíritos malignos e quem ousasse roubar o tesouro atrairia a sua fúria. Mas o capitão apenas riu. Histórias tolas. Os tesouros pertencem a quem os encontra, disse ele. Tempestade Preta reuniu a sua tripulação e partiu em busca dessa ilha misteriosa. Através de tempestades e calmarias, noites e dias, eles finalmente chegaram a uma costa coberta por densas florestas tropicais. No centro da ilha, escondido por lianas, havia um antigo sarcófago de pedra. Eles deslocaram a tampa e descobriram dentro um enorme baú, decorado com símbolos dourados. É meu! Gritou o capitão ao abrir o baú. O brilho do ouro cegou a todos, mas junto com ele saiu do baú um fumo negro. Ela rodopiou ao redor do capitão, e uma voz poderosa declarou: Pela tua ganância serás castigado. Até que corrigires os teus erros, a tua alma ficará acorrentada por toda a eternidade. A partir desse dia, o Capitão Tempestade Preta deixou de ser um homem comum. Ele tornou-se imortal. O seu corpo deixou de envelhecer. Muitos poderiam pensar que a imortalidade é um grande poder. Mas ele já não sentia alegria, nem o sabor da comida ou do vinho, nem o vento suave na pele, nem as ternas carícias das mulheres. Era uma verdadeira maldição. Toda a sua tripulação pereceu numa batalha e ele começou a vaguear pelos mares e portos. O pirata procurava um meio de quebrar a maldição. Um dia, sentado junto a uma fogueira, numa ilha deserta, viu uma velha mulher. Ela vestia roupas simples, mas os seus olhos brilhavam como estrelas. — Procuras quebrar a maldição, capitão? Perguntou ela. Sim, estou disposto a tudo para voltar a ser humano e completar meu destino, respondeu ele. A velha explicou que o ouro do baú tinha sido roubado de diferentes tribos. Para quebrar a maldição, o capitão deveria trazer para aquela ilha um novo baú, com a mesma quantidade de ouro. O pirata ficou contente. Ele possuía muito ouro escondido em várias partes do mundo. E de qualquer forma, já não precisava dele, pois não sentia alegria em usá-lo. Mas a velha acrescentou: não basta devolver apenas o ouro. O elemento mais importante é a taça dourada decorada com pedras preciosas vermelhas e azuis. É ela que mais importa para os espíritos. O Capitão Tempestade Preta lembrava-se bem dessa taça. Um dia, tinha-a vendido a um rico comerciante no porto de Lisboa, em troca de uma fortuna. Mas o seu destino agora era desconhecido. O capitão dirigiu-se a Lisboa, onde passou meses à procura de pessoas que pudessem ter informações sobre a taça. Visitava tabernas, fazia-se passar por comerciante e, por vezes, até por conde, apenas para obter pistas. Mas os rumores eram contraditórios. Alguns diziam que a taça tinha naufragado com um navio,
outros que tinha sido comprada por um emissário real. Finalmente, descobriu a verdade. A taça estava nas mãos de um rei da antiga Inglaterra, que a usava para beber vinho em cada jantar. O pirata compreendeu que roubar a taça seria difícil. A corte real era bem guardada e a taça era o objeto favorito do monarca. O capitão conseguiu roupas caras para se passar por um nobre e, através de subornos, conseguiu assistir a um banquete real. A grande sala do castelo brilhava com a luz de muitas velas. As paredes estavam decoradas com tapeçarias e os nobres passeavam por lá. O capitão avistou imediatamente a taça dourada. Ela estava colocada bem à frente do rei. Esperava o momento certo, mas percebeu que os guardas revistavam todos os convidados à entrada e à saída. Levar a taça discretamente era impossível. Então decidiu arriscar. Majestade, a vossa hospitalidade é verdadeiramente notável, mas o que mais me impressionou foi a vossa taça. Estou disposto a pagar o preço que pedirdes por ela. O rei semicerrou os olhos e o seu rosto ficou vermelho de raiva. Comprar? De mim? Esta taça? Murmurou ele, cerrando os dentes. Propões um preço como se fosse um simples copo. Se a queres, dá-me 100.000 milhões de libras de ouro. O capitão pensou. Será que existe tanto ouro no mundo? E mesmo que exista, levariam séculos para o reunir. Até lá, o rei já terá morrido. Talvez devesse esperar pela sua morte? Não, já sofri demasiado com esta maldição. Preciso dessa taça o mais rápido possível. Vou encontrar uma solução. O capitão percebeu que o seu plano tinha falhado, pediu desculpa rapidamente, fez uma vénia e saiu do banquete, aliviado por não ter sido lançado na prisão, pois aí teria passado a eternidade. Sentado junto a uma fogueira, na margem do mar, o pirata estava mergulhado no desespero. De repente, a velha mulher reapareceu diante dele. "Estás com demasiada pressa, pirata?" disse ela. "O rei não precisa do teu dinheiro, mas podes tornar-te invisível e levar a taça sem que ninguém perceba." Invisível? Isso é possível? Perguntou ele, surpreendido. "Sim, mas, para isso, terás de preparar um elixir, e os ingredientes serão difíceis de encontrar", disse ela. A velha entregou-lhe uma lista: uma asa de morcego, o sangue de uma besta rara que vive nas montanhas e uma pétala de uma flor que só floresce uma vez a cada 3 anos. Ele embarcou numa viagem cheia de perigos, mas conseguiu reunir todos os ingredientes. O pirata voltou a encontrar a velha mulher que preparou o elixir. Ele bebeu o elixir e, sob a proteção da noite, entrou no palácio. Teve de evitar os guardas armados com tochas e os cães, que pareciam capazes de o sentir, mesmo invisível. Encontrar a taça foi mais difícil do que ele imaginava. Estava escondida numa sala secreta do rei. Quando finalmente a encontrou, o elixir estava quase a perder o efeito. Um dos guardas quase o viu, mas o capitão Tempestade Preta conseguiu fugir do castelo com a taça na mão. O pirata regressou à ilha com um novo baú cheio de ouro, do mesmo tamanho e com a taça decorada com pedras preciosas. No momento em que colocou o baú no chão, este brilhou intensamente e o ouro transformou-se em pó. A maldição foi quebrada. Ele voltou a sentir a alegria de viver, o calor do sol, o sabor salgado do mar nos lábios, o vento. Percebeu que a sua ganância o tinha privado do mais importante, a capacidade de viver e amar. O capitão abandonou a pirataria. Conheceu uma mulher que o amava, apesar do seu passado, e os dois instalaram-se juntos numa pequena casa junto ao mar. Tornou-se pescador,
ajudava as pessoas e aproveitava as simples alegrias da vida. O capitão morreu em idade avançada, numa cama quente. Assim ficou a lenda do Capitão Tempestade Preta, o pirata que encontrou a maneira de vencer uma maldição e encontrar a paz. Now, let's go through some of the vocabulary we have just read in this story. Avarento, pessoa que não gosta de gastar dinheiro, mesmo quando tem muito. O homem era muito avarento e não queria partilhar o seu dinheiro. Calmaria, quando o mar ou o vento está completamente parado, sem movimento. Depois da tempestade, houve uma grande calmaria no mar. Acorrentada, ligada com correntes de ferro, como um prisioneiro. A princesa estava acorrentada na torre mais alta do castelo. Perecer significa morrer, especialmente de forma trágica ou violenta. Ninguém quer perecer numa guerra. O soldado pereceu na batalha. Vaguear, andar sem destino certo, caminhar sem saber para onde ir. Ele gosta de vaguear pela floresta nos fins de semana. Tribos, grupos antigos de pessoas com cultura própria que vivem juntos. As tribos da floresta têm costumes diferentes. Aquela tribo vive numa zona muito remota. Tapeçarias. Tecido grande e decorado, usado para enfeitar paredes. As tapeçarias do palácio mostram cenas antigas. A tapeçaria na parede tem muitas cores bonitas. Revistar. Procurar ou examinar como os guardas fazem com os bolsos e roupas das pessoas. A polícia vai revistar o carro à procura de provas. Os guardas revistavam as mochilas dos viajantes. Semicerrar os olhos. Fechar os olhos um pouco, normalmente para mostrar raiva ou desconfiança. Quando ele está zangado, ele semicerra os olhos. Ela começou a semicerrar os olhos para ver melhor. Ele semicerrou os olhos por causa do sol forte. Subornos. Dinheiro ou presentes dados a alguém para conseguir o que se quer, de forma ilegal. Os polícias recusaram os subornos. Dar suborno é um crime. Murmurar. Falar de forma muito baixa, quase sem som, como se fosse um sussurro. O menino começou a murmurar palavras estranhas. Ela murmurou o segredo ao ouvido da amiga. Fogueira. Fogo feito no chão com madeira, normalmente ao ar livre. Fizemos uma fogueira na praia e cantamos à volta dela. Derrotar. Vencer numa luta ou batalha. Fazer o outro perder. A nossa equipe quer derrotar o adversário no próximo jogo. Tochas. Pedaços de madeira com fogo na ponta, usados para dar luz à noite. As pessoas levavam tochas para iluminar o caminho. Ele acendeu uma tocha para ver no escuro. Deslocar. Mudar algo de lugar, mover de um sítio para outro com esforço. O comandante vai deslocar os soldados para outra cidade. Os soldados deslocaram-se para outra cidade. Obrigado por assistires. Gostaste deste vídeo? Escreve-nos nos comentários e dá um like. Isso ajuda muito o nosso canal.